A paz do Senhor para todos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa lição, às nossas aulas da escola dominical. Hoje eu vou apresentar para vocês a lição de número 2, que tem como título Há algo de errado com a família? Na primeira aula vocês viram um pouco sobre a origem da família, por que Deus criou a família, a importância dela para a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o modelo familiar criado por Deus e como o inimigo tem tentado destruir esse modelo. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar os atuais problemas da família, fundamentar os problemas da ignorância do conhecimento de Deus e reafirmar as consequências do pecado. Então vamos lá. O texto bíblico de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Eu peço que vocês leiam em casa, porque se eu for ler aqui, vai acabar prolongando muito o vídeo. Então eu vou ler aqui apenas o destaque, que diz o seguinte: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Romanos capítulo 1, versículo 28. Nessa passagem bíblica do texto base de hoje, ele fala muito sobre o pecado humano e de como ele tem desagradado a Deus, estudando a Bíblia. Desde criança, provavelmente até hoje, essa é uma das perguntas que vocês mais devem ouvir. O que você quer ser quando crescer? E, de fato, essa é uma pergunta muito pertinente. Principalmente agora, vocês precisam tomar decisões que vão definir muito o futuro de vocês. Provavelmente vocês já estão chegando no ensino médio. Vocês vão ter que escolher qual curso vocês querem fazer, em que vocês querem se especializar. Então, de fato, essa é uma pergunta importante. Mas ela não é a pergunta mais importante que vocês devem se preocupar. Existe uma muito mais importante, que seria: como será a sua família quando você crescer? Como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo de família que a Bíblia nos ensina a ver é visto como quadrado e fora da moda. Será que há algo de errado com a família que Deus criou? Infelizmente, a gente consegue perceber isso em qualquer lugar. Na escola, no que os professores ensinam, eles tentam mostrar que uma família não necessariamente precisa ser formada por um pai, uma mãe e os filhos. Nos filmes, novelas, até mesmo em desenhos, a gente consegue perceber essa desconstrução. O que está acontecendo com a família? Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas e não é difícil identificarmos famílias em que não há mais o respeito e o amor mútuo. Até mesmo dentro da igreja, vemos casos tristes, onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. Mas esse não é um problema criado por Deus, e sim por nós mesmos. A família funciona bem quando seus membros cooperam entre si e empregam o amor de Deus de maneira abundante. Contudo, quando isso não acontece, eventos ruins ganham espaço dentro da família. Então, quando a gente não exerce nosso papel dentro da família, que é demonstrar o amor de Deus através das nossas ações, de como a gente trata os nossos irmãos e pais, ou então de como os pais tratam os filhos, muitos problemas podem acabar acontecendo dentro da família. Como a gente pode ver, muitas brigas, divisões e às vezes problemas que chegam a desestruturar as famílias. Enquanto em seu coração Deus criou a família, ele pensava no modelo formado por homem, mulher e em seguida seus filhos. Você sabe o motivo disso? Ao criar o mundo, Deus tornou visível a sua inteligência, criando assim as coisas numa ordem correta, que, de acordo com Gênesis 1, tudo quanto fosse criado utilizaria-se das bases que haviam sido formadas anteriormente. Veja, por exemplo, se podemos plantar uma árvore no meio do mar. Assim, antes de criar a vegetação, era necessário o surgimento da terra. A família onde o principal casal estava em comunhão e harmonia
era a base sólida para a construção do edifício familiar. Então a gente vê aqui que tudo que Deus cria, Ele cria da forma mais inteligente possível, Ele cria tudo na ordem certa. Da mesma forma que Ele não criou a vegetação antes de separar as águas da terra, Ele criou a família, Ele criou primeiro uma comunhão entre o casal, uma harmonia, para que se estabelecesse uma base sólida para o surgimento de uma família. Quando essa base é desajustada, é muito difícil que o edifício da família seja mantido. Hoje em dia, vemos formações de família fugindo do padrão divino e a consequência disso é a falência da nova fórmula. Família criadas por nós, mas sem a sintonia com o modelo criado por Deus. Cada vez que a estrutura familiar enfraquece, a igreja também se torna fraca. Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio e a proliferação do pecado na terra, na igreja. Cada dia que se passa, o modelo familiar está sendo desconstruído. A gente pode ter certeza que os modelos familiares que não foram criados por Deus, eles não são sustentáveis em si. Cada vez que esse modelo familiar é desconstruído, a igreja também sofre, porque a igreja nada mais é do que uma união de várias famílias. Então essa é uma das formas que o inimigo pode se utilizar para tentar acabar com a igreja, que esse é o objetivo dele. Mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim. Será? Frequentemente, o que desejamos para nós não está de acordo com a vontade de Deus, e desobedecê-lo, pensam alguns, não parece ser uma ideia tão ruim. Afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém, pois qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Infelizmente, muitas pessoas pensam assim: se eu não estou prejudicando ninguém, que mal tem eu buscar a minha felicidade, como se isso fosse a única coisa importante do mundo, como se a nossa felicidade estivesse acima de qualquer coisa. Nós, como cristãos, sabemos que o mais importante que existe é agradar a Deus e não tentar satisfazer nossos desejos. Porque só Deus sabe o que realmente é bom para a gente. Conquanto, em Mateus 15, vemos que do coração saem as coisas que tornam o homem impuro. E que por isso, ainda que pareçam boas aos nossos olhos, são repreensíveis diante do Senhor. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, Jeremias 17, versículo 9, e que os seus desejos podem nos levar ao erro, fazendo com que a nossa mente se esvazie do conhecimento de Deus e que nos tornemos tolos, isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino. A gente precisa entender que os planos de Deus são muito maiores que os nossos e que muitas vezes a gente tentar seguir os nossos próprios caminhos, a gente vai acabar se dando mal. Tudo que Deus fez é bom e nada deve ser rejeitado. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Por isso, qualquer atitude contrária aos planos de Deus rejeita a sua vontade. Isto é pecado. E pecado porque nos faz caminhar de maneira contrária à vontade divina. O Senhor não se agrada de atitudes assim, porque além de rebeldes, elas fazem com que neguemos a verdade a respeito dele e outras pessoas deixam de conhecê-lo pelo nosso mau exemplo. A Bíblia diz que a gente precisa ser luz na escuridão. A gente precisa mostrar ao mundo o que o nosso Deus é. A gente precisa refletir a luz de Deus ao mundo. Daí vem outra importância da gente procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Nós temos saída? Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. E assim também os seus planos e vontade. Não importa o que a sociedade tenha encontrado novos padrões, ou até mesmo que se encontre um modelo que não seja o que Deus desejou. O que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família, fazendo a sua vontade e sendo luz em meio às trevas para essa geração perdida. Lembre-se de que nossa família, uma vez unida e saudável, colabora para que a nossa igreja seja também uma instituição una e sadia,
e de modo suficiente para cumprir a vontade de Deus. Então, para nós cristãos, não importa o modelo que o mundo tem pregado, o que o mundo tem vivido, o importante é a gente buscar seguir a vontade de Deus. Assim, com que para toda ação há uma reação, para cada decisão tomada por nós, há a resposta de Deus. Para decisões tomadas conforme a vontade de Deus, há bênçãos e aprovação. Mas para decisões contrárias à vontade divina, há repreensão e consequência. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, de acordo com o que a gente pode ver lá em Romanos 6, versículo 23. Deus tem revelado seu amor e poder desde a criação do mundo, e por isso não há desculpas. Romanos 1, 20. A cada escolha que faz a nossa família ser unida ou dividida, prestaremos contas diante de Deus. Então, cabe a cada um de nós responsabilizarmos pelas nossas decisões. Conclusão. De tudo que vemos hoje, quais são que podemos aplicar em nossa vida? Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um modelo familiar perene. Ainda que digam ser esse modelo ultrapassado, desvalorizando, não hesitem em se manter firme no propósito de atender à vontade de Deus. Ele conta com homens e mulheres, como você e eu, que, optando por fazer a diferença nessa geração, juntamente com as nossas famílias, vivam a mensagem da salvação, paz e bem, cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo a família conforme o modelo divino e uma bênção para a humanidade. Então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa lição. Qualquer dúvida vocês podem mandar no grupo ou entrar em contato comigo. Eu vou deixar essa atividade para vocês. Que vocês respondam essas perguntas, essas 3 perguntas aí, e mandem lá no grupo dos adolescentes. Fiquem com Deus e até mais.